Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu dedica para discussões relevantes sobre a Bahia e o Brasil. Tem um personagem que está conosco aqui, o nosso convidado de hoje aqui, pode falar sobre educação, pode falar sobre cultura, pode falar sobre turismo, negócios e pode falar sobre esportes. Aliás, futebol é o que deu uma grande projeção nacional para o nosso entrevistado de hoje, Guilherme Cortizo Bellintani, o nosso convidado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, Bellintani. Poder conversar com você é sempre legal. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos aqui do Grupo Aratu que nos assistem, nos escutam. Um prazer enorme estar aqui. De tudo que eu falei aqui, negócios, cultura, turismo, educação, esporte, o que é que você sente o coração pulsando mais forte na sua vida? Sem dúvida nenhuma, nesse rol aí é a educação, Pablo. A educação, para mim, eu acho que assim, eu vim de família de professores, né? Meu pai era professor de História e eu fiz, apesar de ser formado em Direito, eu fiz o mestrado e doutorado na área de educação, né? Então, eu estudei muito economia da educação, projetos educacionais. Então, para mim, a educação é, de fato, assim, o que o meu coração pulsa. Agora, eu sou empresário de formação, né? Eu me desenvolvi como empresário. Na minha vida, minha carreira é uma carreira de empresário. Apesar de ter me formado em Direito e ser advogado na origem, né? Desde muito cedo eu me tornei empresário. Mas foi na educação que eu me encontrei, assim, no sentido de paixão, né? É o que eu me envolvo mais. Você consegue, então, conciliar as duas coisas, trazer o conhecimento do empresário com a paixão do educador para negócios em comum, dessas duas vocações? Com certeza. O primeiro negócio que eu montei ainda na faculdade, né? Eu lembrando assim, eu sou filho de funcionária pública, minha mãe trabalhou no IRDEB, aqui na TV Educativa, e meu pai era professor de História. Então, assim, minha história de vida é essa. Eu não tive empresários na família. Não teve empreendedor? Não teve nada. Eu fui empreendendo meio por um acaso, assim, do destino, né? Desde muito jovem, eu me virava um pouco aqui e ali. Mas foi na Faculdade de Direito que eu empreendi pela primeira vez e montei uma empresa pequeníssima na área educacional. Começou a dar certo com palestras, com eventos. Depois eu entrei na sociedade em um curso preparatório para concurso. Montei uma faculdade de Direito que a gente tem até hoje, eu tenho participação até hoje. Enfim, uma editora de livros jurídicos também. Então, meu rol começou por aí, né? E hoje também a gente tem investimento em 2 escolas particulares aqui em Salvador, que são os projetos que eu estou começando agora, na tentativa, digamos assim, de fazer uma escola que eu acho que é mais próxima do que a escola que eu acredito, né? Quando você escolhe um projeto para você entrar de cabeça, seja na área esportiva, seja na área educacional, o que é que você está buscando ali? É ganhar dinheiro? É um impacto social? O que é que te mobiliza a dizer, eu quero aquilo? Isso é bem interessante, né? Porque quando a gente consegue chegar num patamar de negócios assim que começa a ter algum destaque, vários negócios vão chegando. Eu fico brincando assim que não é mais você que vai atrás do negócio, o negócio vem até você. Você é curador, né? Exatamente. Então isso é muito bom, porque as pessoas têm uma referência. Porra, Bellintani fez aquilo e deu certo, investiu naquilo e deu certo. Tem coisa que não dá certo também, né? A vida do empresário também é de fracassos, né? Não adianta, se alguém disser para você que tem uma vida só de sucesso, não é verdade, né? Mas assim, quando a gente vai tendo sucesso em uma parte boa dos investimentos que a gente faz, esses negócios vão chegando para a gente e é lógico que uma primeira avaliação esse é um bom negócio sob vista financeiro, mas depois que você já consegue fazer negócio, tem sua vida financeira resolvida, hoje eu penso assim, para mim, se não tiver um impacto social muito claro, o negócio não vale tanto a pena, né? Então assim, dá dinheiro, ok, mas impacta de que forma a vida das pessoas, né? De que forma a gente melhora a cidade de Salvador, de que forma a gente traz impacto para uma família, de que forma, por exemplo, uma escola particular pode ser melhor se a gente vai fazendo mais investimentos, cuidando do projeto pedagógico, dando mais atenção àquele projeto. Então, eu acho que o esporte é a mesma coisa, né? Então, o negócio, quando tem impacto social, ele vira um negócio, digamos assim, melhor de fazer, né? Tem mais graça. A gente sai na segunda-feira de manhã mais feliz. Que legal. E educação é um dos temas que a gente vai tratar, porque Salvador precisa bastante evoluir nesse quesito, nesse indicador, porque com certeza todo mundo vai ser beneficiado. Antes de falar especificamente de educação, eu fiz um acompanhamento da sua trajetória profissional e tem algo que se destaca. Em qualquer lugar que você vai, seja na prefeitura, no poder público, secretário de Educação, secretário de Desenvolvimento Econômico, responsável pelo turismo, seja no Esporte Clube Bahia, seja nos negócios particulares, seja agora na Esquadra Esportes, eu percebo que você tem um discurso em que embala aquilo para que não apenas o cliente, o consumidor daquele produto, daquele segmento específico, seja tocado. Você consegue, talvez aí, as nossas aprendizados lá na Faculdade de Comunicação tenham ajudado nisso também, mas você também pensa nisso, você pensa em como traduzir o seu sentimento e o seu interesse para a grande parte do público? Porque aí é que está, Pablo, a diferença de fazer negócios e fazer negócios que toquem as pessoas, né, que chamem a atenção das pessoas.
Eu vou dizer, por exemplo, aqui a minha primeira experiência, que não foi no negócio especificamente o que eu vou citar aqui, mas minha primeira experiência com gestão pública, que foi assim na Prefeitura Municipal de Salvador, e aqui eu queria destacar especialmente na gestão do carnaval da cidade, né? No primeiro ano logo, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, e o Carnaval de Salvador era muito assim desejado pelas pessoas, mas custava muito para o poder público, era um investimento muito grande. E ali a gente tinha aquele tema das cervejarias, eu não sei se você lembra, né? Lembro muito. No primeiro ano, a cervejaria pagava 4 milhões de reais para patrocinar o Carnaval de Salvador. Que era nada, né? E a gente passou aquele patrocínio no ano seguinte para 25 milhões de reais. Né? Como foi isso? A gente apresentou uma melhor forma para a cervejaria patrocinadora e, consequentemente, ela pôde pagar mais por isso e o Carnaval de Salvador ficou mais barato para o poder público. Né? Economizou dinheiro público para poder aplicar em outras coisas. Em tese é o mesmo produto, mas você deu um entendimento a gente diferente. muda a forma de comunicar, muda a forma de oferecer para o patrocinador, por exemplo. Na educação, os desafios eram muito diferentes. Né? A gente teve uma secretaria de educação, eu fui secretário de educação por 2 anos, com IDEB baixo, autoestima das pessoas muito baixa, uma rede que não dialogava entre si, professores que queriam participar, mas não tinham espaço para participar. E a gente abriu uma discussão muito grande, fizemos um programa super ambicioso na rede, e foi o ano que o IDEB de Salvador, na história, foram os 2 anos que o IDEB de Salvador mais avançou em toda a história. O IDEB é o índice que mede a qualidade da educação básica, né? Então, assim, depois disso, quando eu, secretário já de urbanismo, fiz o projeto e participei do projeto da elaboração do Centro de Convenções de Salvador, né, que foi um marco assim, importante no desenvolvimento da cidade. E aí do Bahia, por 6 anos, que finalizou agora com a SAF, que eu acredito que foi uma SAF muito bem feita, que deixa um legado importante. E agora eu voltando aos meus negócios de impacto, como eu chamo assim, né, os negócios que a gente consegue fazer bem, desenvolver bem empresarialmente, mas gerar impacto na vida das pessoas. O Bahia, você pega o clube pela mão e você coloca no Bahia algumas identidades. Por exemplo, não é só a pauta identitária, como a galera fala até pejorativamente, é você dar ao clube uma dimensão maior do que o futebol. Ou então você pegar e dizer, você começar a vender de bermuda e de camiseta. Isso me parece que é uma coisa que mobiliza além extracampo. Isso. É porque o Bahia é interessante. A gente estava no momento do Bahia, em dezembro de 2017, quando eu fui eleito presidente do Bahia, ainda tinha aquele resíduo da Fonte Nova pós-Copa do Mundo, gourmetizada, né? Aquele estádio que o povo da cidade passava de ônibus ali no DIC ou no Campo da Pólvora. Se sentia, né? E falava assim, porra, isso não é para mim. Sabe, eu olhava a Fonte Nova, lembrava da antiga Fonte Nova, aquela antiga Fonte Nova que ele tinha uma cerveja que ele comprava e entrava bebendo a cerveja, porque lá fora era mais barato, ou um ingresso, eu me lembro muito, foi bancada, uma a mais, o cambista vendendo ali, né, arquibancada para quem chegava em cima da hora. Então, o povo da cidade olhava a Fonte Nova de longe e falava, não é para mim. E aí a gente chega no Bahia com 14 mil sócios, né, 14 mil sócios, uma média de público numa Fonte Nova muito baixa ainda, e 2 anos depois a gente atinge 49 mil sócios, quase 50 mil ali na véspera da pandemia. Quer dizer, a gente praticamente triplicou o número de sócios em 2 anos. Por quê? Porque a gente chegou e falou o seguinte, quanto é que o ingresso precisa custar e que o plano de sócio precisa custar para esse estádio ficar cheio? Porque o pior legado que a Copa do Mundo pode deixar para a cidade de Salvador é um estádio vazio. E aí a gente começou a tornar o preço do negócio o valor suficiente para o Bahia ganhar dinheiro, óbvio, precisa pagar as contas, mas também para o povo voltar para o estádio. Então a gente lança, por exemplo, o plano bermuda e camiseta, que é assim, você que ganha até um salário mínimo e meio, que hoje está fora do estádio, olha para a Fonte Nova e fala assim, isso aqui não é para mim, você tem um lugar aqui, você tem um espaço. E aí, quando tem mais gente dentro do estádio, o que acontece com o time? O time rende mais, o estádio fica mais feliz, o estádio é mais vibrante, a cidade dialoga mais com o futebol. E eu acho que esse foi o ponto de virada, assim, da nossa gestão no Bahia, para depois fazer camisas populares, fazer uma loja na frente, conseguir fazer um CT próprio do Bahia sem vender o CT anterior, não é? Fazer um programa, de fato, de inclusão. Me lembro assim, Pablo, em 2018, você falar de políticas LGBT, ou direitos LGBT no futebol brasileiro, isso era motivo de chacota. Era mexer numa situação. O que eu fui motivo de chacota viajando pelos estádios do Brasil, que chamava a gente de gay, de viado, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. E a gente olhava assim, velho, a gente está comprando uma bandeira que vale a pena ser comprada. Por quê? Porque a gente está ali lutando pela causa de pessoas que às vezes não tinham voz no futebol, eram isoladas. E anos depois, os outros clubes grandes começam a seguir. Exatamente. E hoje o que acontece? Quem não faz é a exceção, não é? Quem não faz é que é o estranho naquela história. Tem muito direito ainda para conquistar das políticas LGBT ou da prática antirracismo dentro do futebol, né? Então, assim,
Mas a gente deu um passo importante. Então, não é só futebol, é lógico que é também futebol, é principalmente futebol, mas junto com o futebol vem toda uma demanda social no entorno de um clube com a história que o Bahia tem. Né? Esse combo aí que você coloca, junto com o fato de construir um centro de treinamento e preservar o anterior, o antigo, como patrimônio, tudo isso ajuda a, por exemplo, fazer um negócio City acontecer? Ah, sim, com certeza. A gente tem um desafio muito grande ali. Foi na cara dura, né? Pelo que eu li das entrevistas. Cara de pau completamente. A gente teve a lei da SAF aprovada em agosto de 2021. Em setembro, eu estava batendo na porta do City. Mas aquela porta que não entrava, sabe? Aquela porta fechada mesmo, que a gente batia e falou, ei, tem alguém aí dentro? E ninguém respondia do outro lado. Então, assim, aos poucos eu passei de 60, 90 dias dizendo, eu quero vocês. O City precisa vir para cá, precisa conhecer o Bahia. O que foi, de fato, um diferencial muito grande, Pablo, foi a organização do clube. Porque o clube tinha uma dívida grande, né? Essa dívida foi, em grande parte, absorvida pelo clube antes de 2013, antes da democratização do Bahia, e uma outra parte vindo da pandemia, que ali é uma dívida mais nova, inclusive da minha gestão, quando a gente caiu absurdamente a receita. O clube tinha uma dívida, mas era uma dívida que a gente sabia para quem a gente devia, quanto devia, por que devia. Né? Auditado, nos últimos 5, 6 anos, o clube todo auditado. Então, quando o City falou assim, qual é a situação financeira do Bahia? No dia seguinte, estava no e-mail deles tudo preparado, tudo organizado, com um relatório de auditoria, com aprovação de contas no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, em Assembleia de Sócios, um clube transparente, um clube organizado. E aí eles começaram a levar a sério a gente. Então, isso que foi definitivo, né? E eu sei que a torcida hoje, lógico, sempre espera um resultado de curto prazo, mas a torcida tem a noção do tamanho do projeto que o Bahia está envolvido. E eu digo, Pablo, esse projeto do Grupo City na Bahia e no Bahia não é só para o futebol e para os torcedores do Bahia. Isso, na perspectiva de cidade, colocou Salvador hoje como um centro importante do mundo em relação ao futebol. Talvez essa sua atitude, uma ousadia misturada com a transparência, tenha tirado o Grupo City de algum outro eixo. Provavelmente ele iria para outro eixo. Por que ele veio para o Bahia na sua avaliação de empresário? Ele não só iria para outro eixo, como seria aquele mesmo eixo de sempre, que era o eixo Rio-São Paulo, né? Que sempre o Rio parece que canaliza para lá. Né? Por isso que eu vejo os nordestinos assim, com essa missão muito difícil e muito dura, o povo pernambucano, o povo cearense, o povo sergipano aqui, o alagoano, o povo baiano, essa missão muito dura de romper a história que está escrita ali para ser o que é grande vai para o sul e para o sudeste e o que sobra vem para o nordeste. Né? Eu acho que a gente tem no futebol uma chance muito grande de mostrar que pode ser diferente. E o movimento do Bahia aqui com o City, o movimento do Fortaleza lá no Ceará, o próprio Ceará tentando eventualmente voltar para a Série A, o Vitória aqui lutando para ficar, então o esporte tentando voltar, a Copa do Nordeste cada vez mais sólida. Então, assim, o futebol é uma pequena demonstração de como o Nordeste pode sim romper determinados paradigmas que parece que pela nossa história, né, a gente está fadado àquilo. Né? O Nordeste está fadado a ficar indo a Brasília pedir clemência por recurso público ou indo a São Paulo e no Rio pedindo por favor para os empresários investirem aqui. E eu vi, quando eu era secretário de Educação, Paulo, uma criança do ensino fundamental da educação infantil recebe 1/3 da verba per capita do que uma criança em São Paulo recebe, da verba federal. Porque a verba federal, ela é composta, ela é criada a partir de uma cesta de recursos da riqueza da região. Se o ICMS de São Paulo é alto, sobra mais dinheiro para os fundos educacionais que financiam a educação e, consequentemente, o dinheiro vai para São Paulo numa proporção muito maior para financiar a educação. E aqui na Bahia, que historicamente já teve uma educação deficitária. Por quê? Porque foi um estado que sofreu na história inteira, desde o deslocamento da capital para o Rio de Janeiro e todo o processo histórico que a gente viveu no século XIX e no século XX, a gente passou a ter muita queda de recurso e isso só é intensificado. Então, quando você vai olhar no final, o recurso do BNDES para financiamento de negócio, para o Nordeste vem menos. Recurso para financiamento da educação pública, para o Nordeste vem menos. O que a gente tem que ser, velho? Tem que lutar. Tem que encontrar caminhos. Porque, infelizmente, se o país não é justo sob a vista de igualdade entre as regiões, a gente tem que se virar mais do que os outros. Guilherme Bellintani, nosso convidado aqui no Linha de Frente, eu já quero conversar com você também sobre política e gestão pública, mas antes, só para esgotar ou talvez avançar um pouco mais no tema futebol e no tema Bahia, também tem as questões que a torcida pega no seu pé. Por exemplo, Bellintani é bom de gestão. Olha, só se interrompesse aí, desse um ponto, já é um elogio tanto, mas sempre tem um mais. Claro. Bellintani é bom de gestão, mas o futebol não foi bem. A pandemia
prejudicou o futebol do Bahia? Prejudicou, apesar do que eu não concordo com essa visão, e eu digo sempre, Pablo, a gente podia ser melhor. Para o patamar que o Bahia alcançou de projeção financeira, de organização, a gente poderia ser muito melhor no futebol. Agora, não dá para dizer que a gente não foi bem. Um clube que veio de uma história, nos últimos 30 anos, de Série B, de Série C, de rara permanência na Série A. O Bahia, quando eu entrei, ele estava num patamar de sempre lutando para não cair. Não é? Ele estava ali, loja de 2017, no ano imediatamente anterior à minha gestão, já fez uma boa participação, e a partir dali a gente chegou a 10º lugar no ranking da CBF. O ranking da CBF é que diz assim, esportivamente, onde o seu clube está no Brasil. Então a gente chegou a 10º lugar no Brasil. Era uma posição nunca alcançada. O Bahia chegou em 3 finais de Copa do Nordeste das seis edições que fez quando era presidente, em 3 finais. Ganhou uma só, mas outras 2, quando chega na final, você ganha o CPF. Porque o torcedor é exigente. É exigente, ficar olhando o Fortaleza, ficar olhando o esporte. Claro, com certeza, então tá certo. Mas assim, a gente poderia ter tido mais no futebol. Mas a gente avançou, não foi o quanto o torcedor esperava, e o torcedor está sempre certo, Paulo. O torcedor é exigente mesmo, luta pelo seu time. Eu também fico retado, agora não sou mais presidente. Agora você pode cornetar. Tomando minha cerveja, cornetando, dizendo por que o treinador não fez aquilo, por que o presidente não fez aquilo, por que não contratou tal jogador. Faz parte, é o direito do torcedor isso. E eu absorvo crítica com muita humildade e naturalidade. Eu apenas não acho assim que a gente foi um fracasso no futebol. Poderíamos ter ido melhor em comparação com o que a gente fez na gestão, mas o futebol também tem coisas que vêm com o tempo. Eu vi uma entrevista você assumindo uma parte dessa responsabilidade do rebaixamento por uma questão de equilíbrio de finanças. Isso. Você foi fair play demais. Demais, não tem a menor dúvida. Eu não fui malandro no sentido da gestão do futebol, malandro aqui quase irresponsável, né? Que é o que muita gente critica, o Corinthians. Pablo, 2021, o Bahia quebrado por causa da pandemia. A gente caiu o orçamento à metade entre 2019 e 2020. A gente saiu. 2017, quando eu entrei, antes de eu entrar, o Bahia tinha 90 milhões de receita. 2 anos depois, bateu 200 milhões em 2 anos. Quer dizer, olha o presidente ali que chegou, deu um jeito na gestão, vendeu camisa, vendeu plano de sócio, aumentou receita, vendeu jogador, saiu de 90, melhor dizendo, para 200 milhões em 2 anos. Ninguém conseguiu isso no Brasil. Mais do que dobramos receitas em 2 anos. Chegou na pandemia, a gente faz assim, o baque, porrada, eu não dormia. Não sei se você sabe, mas o presidente de um clube responde no CPF dele. É mesmo? Isso tem que acabar. Mas tem que... Eu não acho que tem que acabar, não. Ou então tem que responsabilizar de verdade. É isso, mas tem que responsabilizar de verdade. Porque é o seguinte, se eu deixar dívida no Bahia, se eu criar, na verdade, se a responsabilidade for minha por aquilo, o Bahia tem direito a me processar e me pedir o dinheiro de volta. E isso tem que ter responsabilidade. Chega 2021, o Bahia sem dinheiro, no meio da pandemia, o Bahia vai lá e é campeão da Copa do Nordeste. Com o time um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais resguardado. O que eu falo, presidente? Porra, eu vou ser responsável, eu não vou investir muito esse ano, esse time vai dar conta do recado, eu quero só ficar na Série A esse ano, e em 2022 a gente volta para investir de novo, guarda um dinheirinho e volta para investir. Tem muita lógica, é um campeão do Nordeste, não vai cair. Eu falei, o campeão do Nordeste, velho. Aí era um time que tinha Gilberto, que tinha o Rodriguinho, era um time para lutar em alto nível. Resultado, o time começa naquela reta final cambalear, muito prejudicado pela arbitragem, é verdade. Um dia eu conto algumas histórias que passaram por ali, tem que passar muito tempo para contar essas histórias. Mas assim, é um time que podia ter sido mais reforçado financeiramente, eu não fiz e assumo o erro disso, mas no final foi a tentativa de ser responsável e gerou esse tipo de coisa. No dia do rebaixamento, eu dei entrevista e falei, a responsabilidade é minha. Eu coloquei o Bahia na Série B e eu vou trazer de volta para a Série A. E assim aconteceu. A Série B do ano seguinte inteiro, o Bahia ficou no G4 toda a competição. Estava em primeiro, segundo, terceiro ou quarto ao final de cada rodada. Nunca ficamos em quinto na rodada. Voltamos pela porta da frente e aí voltamos para a Série A, de onde o Bahia nunca devia ter saído. Eu tinha muita segurança do projeto, tinha muita segurança. A gente caiu, foi um acidente essa queda. Nós vamos voltar para a Série A e voltamos. Casca grossa, resiliência, aguentar porrada, vamos em frente. Minha história é isso aí. É bom saber disso. Antes de mudar de futebol para política, Fortaleza vai ser o primeiro campeão brasileiro de pontos corridos fora daquele eixo que a gente falou? Eu não sei, porque eu não divido esse negócio de ponto corrido e ponto não corrido. Sempre que você soma tudo... Isso é claro. Não, mas é diferente. Aí daqui a pouco vai ser, tá aparecendo assim, primeiro campeão de pontos corridos... pós 2019, depois que não sei quem foi presidente da República e eu vesti um sapato azul. Mas vem cá, aí você pode me ajudar mais do que isso. O orçamento pesa muito mais numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro que numa Copa do Brasil. Nenhum demérito para o Projeto Fortaleza. O Projeto Fortaleza conseguiu o que nós não conseguimos, por exemplo, que foi uma boa gestão e um resultado no futebol. Fortaleza conseguiu algo que é espetacular. Eu acho que o Marcelo Paes fez um trabalho lá que é invejável em muitos aspectos. Então, é realmente admirável e é uma referência
para o Brasil inteiro, não só para o Nordeste, para o Brasil inteiro que o Fortaleza está fazendo, né? Agora, eu apenas não divido esse negócio de ponto corrido, não ser ponto corrido. Vá disputar o Campeonato Brasileiro naquela época, sem ter força para contratar, sem poder de contratação. O Bahia foi campeão brasileiro com jogadores baianos da região, aqui na raça, no sangue. Isso tem um valor que não agora de ponto corrido tem mais ou menos. Não acho que tenha mais valor, não. De jeito nenhum. Belintani. Agora, as nossas estrelas são de verdade, né? Tá bom, tá. Não vamos diminuir o orgulho disso, não. É muito válido mesmo. Guilherme Belintani está conosco aqui. Você, como o acionista e o controlador de Esquadra Esportes. Você deu uma entrevista na ESPN Bola da Vez que você resumiu o projeto de uma maneira que eu vou dizer, se eu sou investidor internacional, eu vou dizer, eu quero colocar dinheiro ali. Se eu, ao invés de ir para um clube já consolidado, eu quero colocar naquela marca e naquele, digamos, naquele rizoma, cheio de tentáculos no Brasil todo, naquele conglomerado. Por que Esquadra Esportes é isso? Eu vou te explicar. Para mim tem uma visão muito clara disso. Investir no futebol brasileiro, se você tem um clube só, você não está investindo no futebol brasileiro. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil com 200 milhões de habitantes tem lá mais ou menos 20 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, que é o público de formação do futebol. Essa galera está onde, Pablo? Essa galera está na Paraíba, está no Rio Grande do Sul, está no Centro-Oeste, está lá em Goiás, está em Brasília, está em Vitória da Conquista, está no Rio, está em São Paulo. Se você tem um clube em Londrina, como foi o meu primeiro clube que a gente comprou, eu não levo o menino da Paraíba para Londrina, eu preciso ter um clube na Paraíba também. Aí eu tenho um clube em Salvador, eu tenho um clube em São Paulo, e a gente entende que se você tem até 250, 300, 500 quilômetros no máximo de distância, vamos aqui, daqui para Salvador, até ali, vamos imaginar, Vitória da Conquista, você ainda pede. Se aparece um menino bom, ele vem para Salvador para o meu clube. Se ele está lá em Teixeira de Freitas, ele já vai para um clube de Minas, ou para um clube do Espírito Santo, ele não vem mais para Salvador. E aí eu perco aquele menino. Por causa da família, Por causa da família, proximidade, o pai quer visitar no final de semana, a mãe quer visitar no final de semana, quer no Natal que ele venha aqui, isso tudo. E tem a questão emocional. São crianças de 12 anos, 13 anos, 14 anos, pré-adolescentes, adolescentes, que parece que na hora que entra no ramo do futebol vira todo mundo adulto, né? Eu vejo às vezes torcedor vaiando, menino de 15 anos perdendo um gol na frente do gol. Meu irmão, 15 anos. É um adolescente, velho. Vamos ter sensibilidade com isso. Não vamos exigir daquele menino uma postura de adulto. Então, assim, o projeto da Esquadra é um projeto de aproximação. A gente não quer que o menino saia da comunidade dele e atravesse o Brasil inteiro para poder jogar futebol. A gente quer estar perto da comunidade dele. Por quê? Porque perto a gente acha que ele está mais próximo da família, a formação vai ser melhor e é mais do que isso, a gente tem um dever de impacto social também. É o que eu digo sempre. Se você vai investir no futebol olhando apenas o dinheiro, seu projeto vai ser de curto prazo. Por quê? Porque você vai chegar ali, vai sugar de uma comunidade, não vai deixar legado nenhum, e você depois vai partir para outra comunidade para sugar de outra comunidade. Eu acredito muito no projeto que é construído juntos. Então eu digo assim, Londrina, nós temos um clube, eu preciso olhar para os meninos daquela cidade, entender a realidade social deles, entender a realidade educacional, entender quais são as deficiências, lacunas e oportunidades que estão ali colocadas. Assim como Ipiranga, por exemplo. Eu ia estar pensando no Ipiranga, que está bem centrado num eixo de muita vulnerabilidade social. Então a Vila Canária, Paulo, se você vai na Vila Canária hoje, a gente olha no entorno e fala assim, tem muito o que fazer por aqui. Olha, eu vou te falar, quando eu era secretário de Educação, eu implementei um projeto muito simples, chamava Agentes da Educação. O projeto era o seguinte, foi um projeto pouco falado, mas de alto impacto. Nós contratamos um estagiário de pedagogia, dava bolsa a um estagiário de pedagogia e ele atendia 2 escolas. Segundas e quartas ele atendia uma escola e terça e quinta ele ia para outra. E na sexta era uma reunião de planejamento. Ele chegava na escola e o objetivo dele era pegar a lista dos alunos que tinham faltado à escola naquele dia e ligar para o pai ou para a mãe e falar assim, olha, aqui é João, estagiário de pedagogia da escola do seu filho, e eu quero saber por que ele faltou hoje. Só isso, Paulo. Só isso. Por que você disse que isso deu muito impacto? Porque o pai falava assim, a escola sente falta do meu filho. Meu Deus, se meu filho não for amanhã, eu vou receber outra ligação. E aí quando o filho não ia de novo, a gente ligava de novo, ó, sentimos falta novamente. Ele está doente? Precisa de alguma coisa? Não. Em geral, eram temas de vulnerabilidade familiar muito forte, vulnerabilidade social. O pai, às vezes, com problema de alcoolismo, a mãe ia trabalhar e aí não tinha ninguém para levar a criança na escola. Na terceira ou quarta ligação, a gente falou, querem que a gente leve o Ministério Público para ver se pode ajudar em alguma coisa? Aí, meu irmão, aí chegava no limite, o menino estava na escola no outro dia.
Então, o que acontece assim? Esse projeto, com estagiários de pedagogia, reduziu a evasão escolar à metade em Salvador, em um ano. Aí essa experiência você aplica no esporte? Aí a gente vai para o futebol e fala assim, como o futebol pode ajudar a impactar pessoas? Como a gente impacta a comunidade por meio do futebol? Aí eu chego na Vila Canária, o Ipiranga ele tem um dever ali como clube de futebol de fazer projetos de rendimento esportivo. Claro que sim. Eu quero fazer uma divisão de base que aos poucos, a cada ano, consiga competir, eventualmente virar vice-campeão baiana de sub-15, campeão baiano sub-17, disputar a competição de base. Mas o Ipiranga, pela história e tradição que tem, pelo fato de ser o clube de Irmã Dulce e de Jorge Amado, ele tem uma obrigação de se conectar socialmente. Então, assim, se fosse um empresário qualquer que chegasse ali, só quero saber, pegar os meninos bons daqui para vender, predatório esqueça, total. Não é o meu perfil. Então, o que a gente quer é fazer impacto social. Aos poucos, a Vila Canária vai sentir isso e, quem sabe, mais do que a Vila Canária, possa sentir essa energia do Ipiranga. Mas para seu projeto, você vai precisar de clube vitrine, você Sim, vai precisar claro. de clube de alto rendimento, você vai precisar colocar os meninos, os melhores lá para você vender e ser sustentável. Qual vai ser? Vai ser o Londrina, o Linense. Né? O Linense é um clube muito interessante no interior de São Paulo. Hoje, Série A2 de São Paulo. Lins é uma cidade super interessante. O Linense é um clube muito tradicional. Hoje está na Série A2, que já é, sob o ponto de vista de vitrine esportiva, um bom campeonato. Mas a gente pretende, em algum momento, estar na Série A1, que é a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, o menino saiu daqui do Ipiranga, está rendendo bem, vai jogar no Linense, vai jogar no Londrina, ou quem sabe o Ipiranga daqui a pouco está na primeira divisão do Campeonato Baiano, né? A gente vai fazer um trabalho de longo prazo, sobe a primeira divisão e joga aqui no Ipiranga mesmo. Ou sai do Ipiranga, vai jogar no Bahia, vai jogar no Vitória, né? Então, assim, que também são clubes grandes, clubes que vão marcar a trajetória da criança, mas, além disso, é o que eu repito. Se a gente não tiver identidade social, o projeto não vai para lugar nenhum. Só para eu ter uma dimensão de como é essa mudança de patamar. Eu, Pablo, sou jogador. Jogo na Série A2, valho 1 milhão. Se eu jogar na Série A1, isso melhora em quanto? Vou te falar. 2 milhões? Eu vou te falar, Paulo, assim, ó. Se você for olhar historicamente, clube de Série C no Campeonato Brasileiro praticamente não vendem jogador. Clube de Série B fazem vendas ali entre 100 mil euros, 50 mil euros... E vamos lá, no máximo, se for um clube mais tradicional na Série B, 1 milhão de euros, mais ou menos 5 milhões de reais. Um Sport de Recife, um Santos com certeza, um Ceará. Então, assim, um clube na Série B vender por mais de 1 milhão de euros, mas aquele mesmo jogador jogando a Série A, ele vale 5 ou 6 vezes mais. Com certeza. Por isso que o nosso projeto da Esquadra não é só colocar jogador para jogar no Londrina, no Linense ou no Ipiranga. Hoje nós já começamos, já temos 5 jogadores, em 4 meses de projeto, já temos 5 jogadores em outros clubes do futebol brasileiro. Então, assim, tem um clube, eu não vou citar aqui porque eu não sei se os clubes me deram licença, mas tem um clube no Nordeste já, de Série A e B, que já pegou jogador nosso e está lá, e a gente guarda uma parte nossa e uma parte fica com o clube que leva. Tem um clube no Sul, tem um clube no Sudeste. Quer dizer, em 4 ou 5 meses de projeto, já temos 5 jogadores alocados nas divisões de base de outros clubes. Internacionalização, eu vi você falando de Portugal e Uruguai como 2 mercados importantes. Qual é a sua visão? Portugal primeiro. Portugal tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: quando o jogador brasileiro vai para a Europa, em geral ele sofre com adaptação cultural já no primeiro ano e não consegue jogar. É muito comum isso. Vamos lá. Vitor Roque agora foi lá para o Barcelona, não conseguiu, não performou. O que é isso? Lógico que tem características do estilo de jogo, de uma série de outras coisas, tem características culturais também. A gente acredita, primeiro, que quando um jogador nosso puder passar um ano em Portugal, antes de atingir níveis altíssimos de outros clubes da Europa, seja em Portugal ou em outros países, ele vai passar um ano podendo errar, podendo aprender, isso chama formação. Então ele não chega pronto lá. Segunda coisa, um jogador sendo vendido em Portugal, ele vale muito mais do que ele ser vendido a partir do Brasil, de uma Série B, por exemplo, ou de uma Série C do Brasil. Então, ter um clube em Portugal também faz parte da nossa estratégia por isso. E terceiro, que Portugal, pelos laços históricos e pelas leis que tem no país, eles não têm restrição de número de jogadores brasileiros. Então eu poderia formar um time completo de jogador brasileiro. Não é essa a intenção, eu acho que tem muito jogador português que também vai ajudar na ambientação e faz parte da cultura e da dinâmica local. Mas assim, a gente não tem limite de jogador brasileiro para um time em Portugal. Guilherme Bellintani, empresário, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Agora vamos falar de política, porque eu vejo você transitando muito bem na esquerda, na direita, no centro. Todo mundo quer ter Bellintani por perto. Como é que você se qualifica, assim, se caracteriza como? Você é um homem de esquerda, de direita? Como é a sua posição política? Primeiro que
não é isso não, que todo mundo quer ter Belintani por perto. Rapaz, o que eu ouço é diferente. Meu amigo João Brandão tá aqui, tá todo mundo querendo ter Belintani em uma chapa. Quando o Bahia caiu pra Série B, ninguém queria ver Belintani perto, não. Todo mundo teve distância. Eu recebi poucas ligações quando o Bahia caiu pra Série B. Já passou esse tempo. Tapinha nas costas, nem pensar. Eu tive muitos amigos ali, viu? Muitos amigos no Conselho do Bahia, muitas pessoas que... família, todo mundo assim. Mas na política, esqueça. Na hora que o Bahia caiu pra Série B... as ligações todas que eu recebia para a política não existia mais, não. Mas você guardou rancor? Você não é um de guardar rancor. De jeito nenhum, faz parte. O jogo da política é esse. O jogo mudou. Você agora é o homem que proporcionou a SAF, você é o homem que viabilizou o Grupo City na Bahia. Você é um homem cobiçado, você é um ativo político. Você é um ativo político de qual lado? Veja, Paulo, vamos lá. Primeiro, eu sou muito grato ao torcedor do Bahia. Porque o mesmo torcedor que me xingou, ficou com raiva de mim, reconhece o meu valor e a minha dedicação, né? Então, o meu primeiro compromisso, assim, quando eu concluí meu mandato, foi dizer assim, eu cumpri meu compromisso com o torcedor do Bahia. Eu fiquei 6 anos, não renunciei, não entreguei, não fiz bobagem, não sabe, deixei minhas contas todas aprovadas, tudo certinho. Então, esse compromisso com o torcedor, eu cumpri e hoje eu sou torcedor como qualquer um. Eu vou na Fonte Nova de cabeça erguida, alguns gostam de mim, outros não gostam, normal. Eu, longe de mim, querer agradar todo mundo, eu tenho essa humildade de pensar assim, eu não gosto de mim, paciência, eu errei aqui, errei ali, mas acertei também. Eu penso a política como uma coisa muito dinâmica. Veja, para mim está muito claro, se você for classificar assim, quem é Guilherme Belintani em termos de esquerda e de direita, indiscutivelmente eu sou um cara que sempre tive uma formação pessoal, a minha sensibilidade sempre foi de uma pessoa de esquerda. Por quê? Porque a esquerda brasileira, ela teve um papel fundamental na redemocratização do país. Foi quando eu vivi, desde a minha adolescência, quando eu vi a Constituição de 88, eu tinha 11 anos de idade, 10 fazendo 11. Eu vi aquilo, eu vi Ulisses Guimarães ali, que foi minha primeira referência política, né? Eu vi Brizola em defesa da educação, o que ele fez na educação do Rio de Janeiro, né? Eu vi o próprio presidente Lula, desde 89, lutando para ser presidente desse país, num sistema bruto de desigualdade de comunicação, de desequilíbrio em termos de espaço na mídia, de preconceito com o cara que foi torneiro mecânico e veio de baixo. Agora você pergunta assim, Guilherme, você acha que a esquerda está respondendo bem aos anseios da população? De jeito nenhum. O próprio Lula está criticando. De jeito nenhum. Ô, Pablo, o que acontece é só o seguinte, primeiro que tem um lado aí da esquerda entender que só ela tem razão, né? Isso é um defeito grave. Eu tenho grandes referências de pessoas de centro-direita, eu não diria da extrema-direita, mas pessoas de centro-direita que são e foram muito importantes para o país. Você dizer hoje, você vê o que o PT fez na época do Plano Real, por exemplo, de votar contra o Plano Real, e hoje o Plano Real é o que segurou a estabilidade do nosso país ao longo de 30 anos, entendeu? Isso daí é histórico, Itamar Franco, né? Depois Fernando Henrique, as reformas que Fernando Henrique fez na época, privatização das telecomunicações, abertura do país para a educação superior. A privatização não foi do jeito ideal, pode não ter sido, mas se a telecomunicação ficasse no poder do Estado hoje, como é que a gente estaria? Né? Então, eu sou um cara que vai assim, o Estado tem que ser máximo? Claro que não. O Estado tem que ser equilibrado. Agora, por outro lado, se você for olhar o tamanho correto do Estado, se não fosse o SUS na época da pandemia, o que teria acontecido com o Brasil, com a sua população? Então, valorização do SUS, um Estado próximo das pessoas, um Estado que seja controlador e regulador da iniciativa privada, eu acredito profundamente nisso, um Estado incentivador da iniciativa privada. Agora, por outro lado, você achar que o Estado precisa ser dono de tudo, dominar tudo, tirar digamos assim, a dinâmica da vida empresarial, isso eu sou completamente contrário. Esse advogado, quase jornalista, filho de servidores públicos, com a tendência a ser de esquerda, encontrou espaço na política pública na direita, na chamada direita ou centro. Não vou chamar de direita, mas centro aqui em Salvador. Isso aí também não diz muito a respeito dessa conflagração política? Foi você que teve o espaço, que realizou coisas a partir de um governo de direita. Eu diria que eu nunca fui, em 5 anos da gestão, eu fui secretário por 5 anos do ex-prefeito Assemineto, e por 5 anos eu nunca fui direcionado a fazer uma política pública com a qual eu não me identificava. Nunca. Jamais. Você era um quadro técnico? Não só técnico, era também um quadro político, assim, né? Quem vai para a política ali, Pablo, não dá para dizer que você é técnico o tempo todo, senão você não sobrevive naquele mundo. Você tem que dialogar muito, você tem que explicar para os vereadores de oposição. Pergunta aos vereadores de oposição na época que eu era secretário, como é que eu recebia cada um em meu gabinete. Né? Vereador Aladilce, Combativa, Super, Silvio Humberto, Suíca, diversos outros ali da oposição
que, sempre me prestigiaram, me respeitaram, divergiam, combatiam, mas me respeitavam. Porque eu falava assim, eu estou aplicando essa política pública na educação e explico o porquê. E aí a gente dialogava muito. Eu não era só técnico, eu era político também. Aprovei o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Educação, implementei políticas públicas muito, muito novas na educação. O Centro de Convenções, também participei, implementei aquele projeto do Centro de Convenções. Hoje, um âncora do governo, lógico, quem fez isso foi o prefeito Assemineto, mas eu participei muito daquele projeto, um âncora do governo municipal. Eu vou dizer o seguinte, eu nunca fiz nenhuma política pública que dissesse assim, vá por aqui, porque ideologicamente é o que a direita acredita. Jamais, senão não deixaria eu não sentaria mais a bunda naquela cadeira, nunca. Eu nunca tive do prefeito Assemineto dizer, faça isso aqui, porque ideologicamente é o que eu acredito, nunca. Eu sempre fui o cara de fazer o que eu achava que era um impacto real para as pessoas da cidade. Porque, Pablo, eu vou te falar, esse negócio de direita e esquerda, fala o seguinte, o povo lá na comunidade quer saber o seguinte, resolva o meu problema. Resolva o meu problema. Dentre resolver problemas, existem coisas que são muito protegidas pela esquerda, que eu dou valor, que é de impacto social, de proteção social, do Estado presente na política pública social, e coisas que, de certa forma, hoje estão absolutamente ultrapassadas que a esquerda defende. Ao mesmo tempo, você vê governo de direita que tem experiências muito positivas, a gente tem que absorver, tem que olhar. Então, assim, o povo, no final das contas, precisa que o governo resolva o problema dela, senão ele passa desacreditado do governo, e é isso que eu acredito. Guilherme Bellintani, 46 anos, empresário, está conosco aqui no Linha de Frente. Fazer uma cronologia rápida da sua participação na prefeitura. Você vem lá, desenvolvimento econômico, turismo, cultura, educação, uma pasta importantíssima, orçamento alto. Eu acho que a apoteose do seu trabalho vem com o Salvador 360, porque você consegue dar um sentido maior a pequenas obras e obras grandes, mas também você coloca num pacote completo. E naquele momento eu digo, o sucessor de Assemineto natural é Guilherme Bellintani. Você pensou assim? O que é que houve para isso não acontecer? Foi o Bahia que te convocou, assim, a paixão pelo Bahia que te convocou e saiu da política naquele momento? Foi o quê? O Bahia sempre foi um desejo meu. Eu seria candidato a presidente do Bahia na eleição anterior a que eu fui, em 2014, final de 2014. Eu fui secretário em 2013, 2014, secretário de Desenvolvimento Econômico, e teve eleição para o Bahia no final de 2014. E ali meus amigos Sidônio Palmeira, Valto Pessoa, Cícero Monteiro. Então a gente tinha ali Tiaguinho, Tiago César, toda aquela galera que estava ali, chegou o Odgar, Guilherme, você é o candidato a presidente do Bahia. E eu cheguei para o prefeito Assemineto e falei, eu vou sair que eu vou ser candidato a presidente do Bahia. Ele falou, Guilherme, por favor, não saia, eu tenho 2 anos aqui só de mandato, eu queria te convidar para ser secretário de Educação e eu preciso que você fique mais 2 anos. E eu respeito muito, Pablo, as regras do jogo. Eu entrei, fui convidado pelo prefeito Assemineto para fazer uma gestão de 4 anos. Queria sair com 2, ele pediu para eu não sair, eu não saí. E eu fiquei 4 anos. No final desses 4 anos, já no 5º ano ali, teve novamente a eleição do Bahia. Aí eu falei, dessa vez eu vou. Porque eu tinha falado com ele que ia completar e na próxima eu ia. O presidente, então, Marcelo Santana, decidiu não ser candidato à reeleição. Quando ele decidiu não ser candidato à reeleição e eu tinha apoiado a gestão dele, eu falei, já que ele não quer, eu vou ser candidato. E fui candidato a presidente do Bahia. E aí eu fui candidato a presidente do Bahia. No meio da gestão do Bahia, surgiu aquela história de eu ser candidato a prefeito, você lembra? Isso, lembro. Assim como quando eu estava na prefeitura, eu não abandonei para ser candidato a presidente do Bahia, quando eu era presidente do Bahia, eu não abandonei para ser candidato a prefeito. Inclusive chegavam a comentar, vai ser PDT, vai ser PT, vai ser Então, União. Nesse meio do caminho, eu tive 2 janelas ali. A primeira, aquela história de quem seria o vice de Assemineto para depois ser prefeito. Então, não houve ali, não foi o Bahia que me tirou, o jogo político me tirou. O prefeito Assemineto escolheu um outro candidato, que foi Bruno Reis, e provou que fez a escolha certa. Eu achei que Bruno fez uma boa gestão. Então, assim, provou que ele não estava errado na escolha dele. Eu poderia ter feito também uma boa gestão, eventualmente, se eu fosse o vice e depois me tornasse prefeito, mas ele fez aquela escolha e provou que estava certo. Politicamente ganhou a eleição e Bruno foi um bom prefeito. Naquele momento, diante daquela escolha, diante da incógnita que era Bruno, concordo com você, um excelente prefeito, está aí a aprovação e o 1 milhão de votos que ele teve. Não dá um sentimento, deveria ser eu, vou procurar o outro lado, porque o outro lado estava de portas abertas para você. Você não pensou nisso, não? Tentar fazer. Pensei. E por que não? Pensei porque eu, com toda assim, a necessidade de ter humildade, de reconhecer o espaço que o outro me deu, eu sempre fui dono do meu nariz, assim, né? Eu sempre fui dono do meu nariz. Eu não fui candidato a prefeito daquela vez, 2020, em respeito à torcida do Bahia. Não foi por compromisso com outro grupo político, de onde eu tinha saído ali. Eu não fui porque eu tinha feito um compromisso com
o eleitor do Bahia, com o meu torcedor, com o sócio do Bahia, de fazer uma gestão de 3 anos. E eu teria que sair com 1 ano e 10 meses. Então eu falei, não vou ser candidato. Agora, em termos de identidade, de isonomia, de autonomia, de independência, liberdade total. Eu tenho que ir onde eu acredito, por onde eu acredito. Hoje, se você fosse o candidato da próxima eleição, 2028, você já pensaria em qual lado, qual sigla você seria candidato? Pablo, eu acho que isso é tão... Eu até tenho dificuldade de saber quando é a próxima eleição. Para fazer o cálculo, eu fico olhando para frente, tem falando governador 24 mais 4, não. E governador, o nome de Guilherme Belintani é lembrado, não é, João Branco? Muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu acho que assim, a política é uma nuvem. Eu não me iludo nem um pouco com isso. Não me iludo nem um pouco. Hoje, assim, eu estou aqui dando entrevista, o Bahia fez a SAF, não sei o quê, mas um campeonato que o Bahia esteja ali mal, vamos dizer, Guilherme Belintani fez uma SAF que esse ano está ruim. Não me iludo. Eu tenho que seguir fazendo meu trabalho de forma organizada, de forma cuidadosa, cuidando da minha família, cuidando dos meus negócios, cuidando dos meus amigos, e a vida vai dando oportunidades para a gente ir fazendo o que a gente gosta. Hoje eu estou fazendo o que eu gosto, que é ser empresário, né? Foi uma decisão que eu tomei. Se eu quisesse estar na política, eu estava na política. Se eu tivesse continuado a gestão, se eu quisesse ser gestor de algum clube, vários clubes me convidaram para ser CEO de clube de Série A, isso tudo. Não quis, preferi seguir o meu negócio. Daqui para 2028, 2026, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu gosto da minha cidade, não tem demagogia nenhuma disso. Eu vou ficar opinando sobre as coisas da minha cidade, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, quantas vezes eu quiser. Vou errar, vou falar bobagem, vou ser criticado, vou falar coisas boas, vou falar coisas que eu estou errado. Mas é o meu perfil, eu nasci aqui, vivo aqui, quero morar em Salvador a vida inteira. Você falou na entrevista recente, lá num veículo de comunicação nacional, você falou assim, eu moro na melhor cidade do país. Eu fui presidente do maior clube do mundo. O maior clube do mundo e a melhor cidade do país, eu vou concordar, como o Fernando Pessoa falou, do Rio Tejo. A melhor cidade do país, e eu tenho condição de falar, porque eu não nasci aqui, a mais bonita é Salvador, não tenho nenhuma dúvida, só que tem grandes problemas. Você falou aí do IDEB, não está em último no IDEB, mas já esteve. A segurança pública, infelizmente, Salvador está sempre nas últimas colocações. E a questão do PIB per capita é uma lástima. Salvador é uma cidade pobre, paupérrima. Por que essa cidade, com tanta história, tanta cultura, tanta beleza natural, não tem nada igual a Salvador no mundo? Tá assim. Você tocou, se eu fosse te pedir para tocar em um tema e fosse fazer uma pergunta sobre Salvador, seria essa. Parece até que a gente combinou. Não certo? Combinamos. Mas e acho que a gente está em sintonia. Pablo, tem uma coisa importante para a gente avaliar sobre Salvador. Se você olhar Salvador de 20 anos atrás, eu vou trazer um recorte, certo? Ou de 30 anos atrás. Aqui, eu vou puxar para o governo Mário Kertz, certo? Mário foi um prefeito que conseguiu pensar a cidade em termos de planejamento urbano como ninguém depois dele pensou. Mário Léo Ferreira. Velho, a Fundação Mário Léo Ferreira, os projetos de Lelé, a capacidade de pensar. Depois de Antônio Carlos fazer as avenidas de Vale, demorou muitos anos para alguém voltar a pensar o planejamento de Salvador como Mário Kertz pensou. Aí depois a gente teve um hiato grande, Colídice da Mata, conseguindo fazer uma fissura de projeto social na cidade, muito importante como a Cidade Mãe, que não ganhou repercussão, mas pautou o projeto social da cidade, com a Fundação Cidade Mãe. E Embaçaí, que foi um grande cuidador da cidade em termos de zeladoria, né? A cidade ficou mais aprazível, ficou uma cidade mais organizada. O que aconteceu, aí depois João Henrique, a gente sabe a história, a ruptura o que aconteceu, dessa linha, né? Pronto. E aí o que aconteceu de relevante de Salvador nessas últimas décadas todas, portanto, como síntese, aí eu já vou chegar no governo Assemineto. Salvador teve 2 grandes ganhos em termos de política pública e resultado de qualidade de vida na sua cidade. Primeiro, um grande ganho, quando a Assemineto traz a cidade de volta para uma cidade que consegue ter orgulho do seu ambiente urbano. Não tem mais lixo na rua, os asfaltos, não tem buraco no asfalto. Você tem uma cidade muito mais aprazível, uma cidade que investiu no centro de convenções, uma cidade que tem reforma da orla, uma cidade que a educação é muito melhor do que era, uma cidade que a saúde é sim muito melhor do que era, por mais que se tenha crítica. Começa a devolver a cidade para o pedestre, tem isso que é muito importante. Ainda tem muita distância para fazer e responsabilidade nossa da população também, que vê uma faixa de pedestre e não freia o dono do carro, entendeu? Mas assim, eu acho que a Assemineto e Bruno, na sequência, conseguiram fazer aí 12 anos de um posicionamento de Salvador de uma cidade muito mais agradável, aprazível e que começa a se preocupar mais com um eixo mínimo de assistência à sua população mais carente. Paralelo a isso, o governo federal e o governo Lula 1 e Lula 2 especialmente, que fizeram, por meio das ações sociais, especialmente o Bolsa Família, um descolamento da população mais pobre do que era a alta miséria.
Então, se você chegasse em Salvador há 40 anos atrás, você via os alagados, você via pessoas passando fome, você via uma situação completamente degradada. As políticas públicas federais colaboraram com que várias cidades do Brasil, entre elas Salvador, se descolassem de um fundo de miséria. Não resolveu o problema, mas se descolou de um fundo de miséria. Então, Salvador hoje está uma cidade que já não é tão miserável quanto era, por conta de políticas públicas federais, e uma cidade mais bem cuidada sob o ponto de vista de zeladoria e também de políticas sociais como educação e saúde. Agora, o que eu não vejo em Salvador? Eu não vejo o que para mim é de fato transformador para Salvador dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque se Bruno, que é um bom prefeito, sair hoje e entrar um prefeito ruim, desfaz tudo. Em 2 anos, em 3 anos desfaz tudo. Então você fica dependendo de que o próximo gestor seja bom. E como é que você gera autonomia econômica para a cidade? Se você vai numa cidade que é transformadora sob o ponto de vista econômico, que as pessoas têm riqueza nas mãos, eu não estou falando de riqueza de cada um ser rico individualmente, mas que a cidade é pujante sob o ponto de vista de produção, entra um prefeito ruim, a cidade não sente tanto. Então a transformação social que precisa ser feita em Salvador é de fato uma transformação econômica, uma potencialização econômica da cidade. A cidade não tem indústria de exportação nenhuma fora o turismo, que é muito residual. A cidade tem uma indústria de construção civil que é empobrecida, que é muito limitada sob o ponto de vista de desenvolvimento de médio e longo prazo. A cidade não tem serviços que exporta. Nós não somos um polo de saúde, por exemplo. Fora o turismo, a gente não exporta nada. Nós não somos um polo educacional. Antes, as pessoas do interior vinham para aqui para estudar em Salvador. E aí vinha dinheiro para cá, porque a mensalidade era paga com quem estava em outra cidade. Hoje, só estuda aqui quem mora aqui. Muito pelo contrário. Tem gente que quer estudar, precisando ir em São Paulo para fazer faculdade. O Barão do Cacau ganhava dinheiro, investia aqui, comprava apartamento aqui, fazia tudo aqui. Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, o que Salvador precisa de fato é uma transformação econômica real, de fundo. E do outro lado, é óbvio, um grande projeto de inclusão social. Que aí a transformação econômica, se ela é com inclusão social, aí, meu amigo, ninguém segura a cidade. É difícil demais de fazer, Paulo, é muito difícil de fazer. Mas você pensa o seguinte: hoje eu vejo as academias, por exemplo. Aí essas pequenas academias que Bruno fez no... Academia ao ar livre. Eu acho espetacular. Espetacular. Zero crítica para isso, só elogio. Mas quando a transformação política é real, é efetiva, você pensa o seguinte: cadê o diabético que vai morrer aos 60 anos no leito do HGE, porque ele não foi avisado aos 30, que ele tem diabetes, que ele precisa frequentar aquela academia, que ele tem que ter uma... É difícil demais fazer isso. Mas uma academia como essa, isoladamente, se vem outro prefeito ruim depois, acaba a academia. E quando uma academia dessa é integrada a um programa de atendimento à saúde, que vai fazer com que a obesidade desça em Salvador e os diabéticos tenham menos problemas, os obesos tenham menos problema, aí você muda a cidade no médio e longo prazo. E aí está o seu diferencial de olhar isso, porque você cria um indicador e você consegue até obter financiamento externo disso, porque você vende como saúde a longo prazo. Com certeza, e não só financiamento. Se tem um dos grandes benefícios da cidade hoje, é que a cidade já mostrou, e isso é responsabilidade da ACM Neto, que não precisa do governo federal para fazer tudo. Precisa para fazer muita coisa, mas não precisa fazer tudo. Aí que eu vinha com um outro questionamento. Você fez esse raio-x aqui da capital como unidade autônoma, só que está inserida numa realidade estadual que vai completar 20 anos de uma mesma linha de governo. Você fez uma delimitação perfeita sobre o que é política de Estado e política de governo. Quando a gente entra em 20 anos, até você como empresário sofre isso, porque está o mesmo pensamento, o mesmo grupo, as mesmas pessoas. Não é mais viável quando há uma alternância? Não, eu não acho que a alternância deve ser regra. A alternância não é argumento para mudar governo. Mas eu não acho. O governo atual tem atendido às expectativas do povo baiano? Aí o que é que eu digo o seguinte: primeiro, o que Jacques Wagner fez no governo baiano é algo histórico. Para mim, eu trabalhei com a ACM Neto, tenho uma admiração imensa por ele, imensa. É um cara que eu admiro demais, o jeito de trabalhar, vi no dia a dia. Com o Bruno trabalhei pouquíssimo, mas com a ACM Neto muito. Mas Jacques Wagner é a principal liderança da Bahia do século XXI. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida. É um cara de projeção nacional consolidada. A Bahia, depois de Antônio Carlos, não teve outra projeção nacional consolidada como é Jacques Wagner. É um cara que acessa os governos. E se o governo hoje for de direita ou de esquerda, a ACM Neto não acessa ainda, no mesmo nível que Jacques Wagner acessa. E Jacques Wagner acessa.
Então, assim, uma liderança nacional, um cara que instituiu uma nova forma de fazer governo da Bahia, aí fala assim, Guilherme está falando bem de um lado e de outro. É o que eu acho. Eu estou levantando o que eu acho bom de um e o que eu acho bom de outro. Vou falar dos defeitos também. Eu vou falar dos defeitos. Para mim, por exemplo, e depois Rui Costa, que é muito menos hábil sobre vista político. Jacques Wagner é um conquistador, é um cara que é um sedutor no bom sentido, assim, é um cara agregador, um cara de grupo. Rui é um cara um pouco mais duro, mas um bom gestor. Ele soube fazer um desenho de Estado que conseguiu dar sequência, às vezes até de forma mais ágil do que Wagner fazia. E Jerônimo ainda precisa criar a própria marca dele, mas é um cara simples, humilde, que ouve, que dialoga muito melhor, mas ainda precisa criar marca. Eu acho que, por exemplo, se não houver uma mudança muito clara na política de segurança do Estado da Bahia, a gente vai perder demais. Isso não tem a ver com alternância de poder? Não tem a ver com alternância de poder. Tem a ver com a capacidade que cada um tem de se ajustar aos novos problemas. Pode ser que, como consequência dessa má gestão, haja alternância de poder. Mas se estivesse funcionando, eu não sou a favor da alternância de poder na democracia como regra e como assim, é bom, esse governador é bom, mas vou votar na oposição só para ter alternância. Eu não concordo com isso, eu não posso concordar com isso. Eu acho que está funcionando bem, é justificável que se continue. Mas eu acho que o problema da segurança pública hoje é um problema sério. É um problema que gera autoestima. A gente chega na nossa cidade hoje, a gente não consegue mais se orgulhar daquilo, porque a gente olha para o lado e tem, de certa forma, uma visão de conflito permanente. Agora, tem tempo e tem capacidade de se articular para resolver? Eu não tenho dúvida que tem. O governo já mostrou várias vezes a capacidade de virar o jogo. O governo da Bahia, inclusive, quando estava em situação ruim, em avaliação ruim, não é? Porque tem uma coisa que Wagner fala muito assim, ali a gente lida com um grupo. Então, o que a gente espera é que esse grupo, que o ex-governador, o senador Jacques Wagner tanto fala, seja capaz de se reunir agora e falar, vamos resolver o problema da segurança pública da Bahia, porque do jeito que está não dá para ficar. Você falou que ia apontar os pontos negativos, as críticas também. Eu concordo com tudo que você falou de Jacques Wagner, realmente é o político do Nordeste, é o político fora do eixo que mais tem notoriedade. Talvez junto com o Ciro Gomes, só que Ciro Gomes tem outras questões aí que a gente Ciro se perdeu, né? Se perdeu, eu gostava muito dele, um cara visão moderna, um cara o estadista. Ciro tinha uma visão de Estado muito boa, mas muito moderno, assim, crítico, ferrenho, mas muito moderno. Wagner, eu acho que é uma outra linha que é capaz, sim. Se Jacques Wagner botar esse problema debaixo do braço, junto com o Jerônimo, porque eu falo Jacques Wagner porque Jerônimo ainda está aprendendo a lidar com o poder como governador, não é? É um cara muito hábil, repito, e simples, humilde, gente boa demais, não basta, ele tem que pegar para fazer, mas é um cara que tem requisitos para conseguir fazer, eu acredito nisso. Agora, se Jacques Wagner, junto com o Jerônimo, bota esse problema debaixo do braço, Rui Costa lá na Casa Civil, resolve implementar a política de segurança pública real, porque não adianta, gente. Vamos lá, Paulo. Porra, é fundamental você respeitar direitos humanos, reconhecer que não dá para a polícia entrar matando, não é isso que vai resolver. Mas, por outro lado, não adianta você falar de inclusão da população negra, política antirracista, não adianta ficar no discurso a política antirracista e o pobre preto morrendo na periferia, porra. E essa autocrítica eu acho que já está batendo forte. Não dá, gente, não dá, não tem nada de antirracismo nessa história. A violência pública da Bahia mata, sobretudo, as pessoas pobres que estão na periferia. E aí não adianta você ficar numa teoria acadêmica de antirracismo, que teve o seu lugar e tem o seu lugar, é óbvio, não quero menosprezar isso, mas todo mundo morrendo na periferia. É uma coisa que precisa meter o dedo nessa ferida. Guilherme Bellintani, nosso convidado aqui. Antes de terminar, aí eu vou pedir, é sempre bom conversar com você. Se você puder vir aqui a cada 6 meses, atualizar as conversas, para mim é muito legal. A cada 6 meses. Eu preciso falar com você sobre o chamado fenômeno, que meu amigo João Brandão adora, Pablo Marçal. Por quê? Pablo Marçal se anuncia como empreendedor, empresário e homem das redes sociais. Você realmente é empresário e você entende a dimensão das redes sociais. Só que na política, ao meu ver, ele tem uma participação, pelo menos essa participação na campanha de São Paulo, uma participação negativa e deletéria. Como é que você analisa o fenômeno Pablo Marçal e o que é que vai acontecer depois desse Pablo Marçal aí? Aí vamos lá. Primeiro, eu acredito numa coisa que é muito... Eu acredito, eu não sou um expert em análise política, muito menos em análise sociológica, certo? Mas eu acho que Pablo Marçal, ele é resultado de um espaço vazio, que é o espaço de resposta para as pessoas. Veja, você de um lado tem o Nunes, atual prefeito de São Paulo,
que muito criticado, né, muita porrada que tomou por questões de corrupção, não estou falando que houve corrupção, estou falando que assim, muitas denúncias de corrupção, um governo limitado sob o ponto de vista de impacto social, e do outro lado, Guilherme Boulos, um cara respeitado, mas com um discurso que não toca as pessoas da periferia. Não toca. Porque ele vai lá e fala na periferia assim, não, porque eu sou o cara da justiça social, eu sou o cara do antirracismo, eu sou o cara da igualdade, não sei o quê, mas... E o transporte público? Pronto. E aí vamos lá. O que toca as pessoas? Toca que ele levanta 5 da manhã para pegar o buzu dele, e aí a linha dele mudou, e aí integra com o metrô, não integra com o metrô. Eu não estou falando de São Paulo especificamente, estou falando do problema real. E aí o ônibus está cheio, e aí alguém prometeu ar-condicionado no ônibus e não entregou, e o outro não cita o ar-condicionado no ônibus. Aí ele vai lá, entra no trampo dele, toma porrada de tudo quanto é lado, entrega trabalha num restaurante que vende um prato a R$400, R$300. Ele não pode pagar um PF de 20. E ele não pode pagar um PF de 20. E aí, no final, o patrão dele fala assim, acabou aqui, o restaurante não deu certo, vamos mandar você embora. E ele fica 3 meses ali sem emprego. Ou, do outro lado, o cara que é entregador, né? O entregador do iFood. E aí, não tem uma política pública para... de fato, transformar a vida daquela pessoa. O Boulos vai lá e diz que vai colocar pontos de água e de internet para aquele cara poder beber água e poder acessar a internet e carregar o celular. E aí o governo Lula, o federal, que é ligado a Boulos, vai lá e promulga uma lei que o cara do iFood liga assim, olha assim e fala assim, quem disse que eu queria essa lei para mim? Então, meu amigo, tá claro que Marçal é um resultado da falta de conexão dos dois atores que estavam ali, a esquerda e a direita. Então ele entra com um discurso que poderia ser taxado como de esquema de extrema-direita, mas eu nem sei onde é que ele se posiciona exatamente. Ele é um bagunçador daquela história, né? Ele fala assim, se você está desfeito com o que está aí, vote um dos dois, mas eu aqui, não sei o quê, e começa a fazer um monte de maluquice que vira a pauta da eleição, vira aquilo, né? E ele ocupa o espaço. Então, ele é resultado da incompetência de quem está instituído no poder, seja no poder de fato, como Nunes, seja no poder formal, né, que está ali instituído, que estava na oposição, mas também representa o poder, que era Boulos. Então é o seguinte, ele é resultado da falta de linguagem, de conexão e de capacidade de identificar o desejo e a necessidade da periferia. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Jovem hoje, Paulo, o jovem hoje não sabe se vai fazer faculdade e vai resolver o problema dele. As pessoas não se deram conta ainda de que ter ensino superior hoje já não impacta nada na vida da pessoa. Pablo, eu não contrato mais ninguém na minha empresa perguntando onde você se que formou. Faculdade ela fez. Eu não quero saber nem se ela fez comunicação, fez direito, fez biologia. Eu quero saber a capacidade dela de resolver um problema. A capacidade dela de trabalhar em grupo. A capacidade dela de trabalhar com outras pessoas e ser solucionadora de problemas. É isso que eu quero saber. E o Estado brasileiro, seja oposição, seja situação, está demorando demais para identificar isso. Entendeu? Então chegou a hora que a população fala assim, chega, vou votar no primeiro maluco que aparecer. E talvez pessoas como você, com sua experiência, com sua análise da conjuntura geral, mas com sua experiência prática, possa dar soluções na política. Você volta para a política mais rápido do que eu estou pensando ou vai ser mais longo prazo? Nem dá. Você está na política. Nem dá, você pode até não estar afiliado, mas... Eu estou porque eu sou um ator da minha cidade, eu sou um membro da minha cidade, eu sou uma pessoa participativa e participante dessa história toda. E vou estar sempre. Eu não preciso de cargo para poder dizer o que eu estou dizendo, eu preciso. Não, você está tendo espaço aqui e autoridade para isso. Você me chamou porque você é curioso do que eu vou falar, né? Eu sou empresário, eu vou chegar aqui, acabou aqui 4h40 aqui, 5h, não sei que horas as pessoas estão vendo o programa, mas acabou o nosso programa aqui, eu vou fazer o que eu quiser fazer. Eu não preciso prestar contas a ninguém, eu preciso prestar contas à minha consciência, né? Isso é muito bom também. Agora, essa liberdade que eu tenho, né? Pode ser que alguma hora eu decida fazer outro projeto e para aquilo, mas eu sou muito tranquilo com isso, Paulo. Assim, eu gosto de falar o que eu penso, de trabalhar nas coisas que eu gosto de fazer. Nesse momento, eu estou muito feliz cuidando dos meus projetos, sendo empresário e inventando minhas coisas. E a gente vai acompanhar Guilherme Bellintani, seja em Londrina, na Paraíba, no Ipiranga, no Uruguai, em Portugal, porque bons pensamentos e muita execução estão aqui na trajetória desse baiano. Obrigado e até um próximo encontro, Bellintani. Obrigado, Pablo. Obrigado, linha de frente. Um abraço a vocês. E obrigado a vocês pela companhia. Até o próximo encontro.